Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história da noite. Estamos aqui para ajudá-lo a adormecer de maneira fácil e lucrativa. Vamos levá-lo em uma pequena viagem pela memória. Não se preocupe, estaremos aqui para mantê-lo em companhia. Assinar e gostar dessa palestra é a melhor maneira de garantir que você não perca nada. E se você adormecer, não se preocupe. Você estará em boas mãos e estará de volta alerta total quando a palestra terminar. Feche os olhos e imagine. Estou tão animado para lhe dizer que a história já está começando. Hoje, vamos conversar sobre 4 eventos que foram realmente importantes na história da era nuclear de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e Fukushima. É difícil de acreditar, mas cada uma dessas tragédias foi um teste para a sociedade, a ciência e a política. Eles se juntam a mais do que apenas radiação. Eles também estão conectados pelo enorme impacto que vai além do tempo e da localização. Estou tão animado para lhe dizer que este é o primeiro. Hiroshima. Depois disso, tivemos Nagasaki e, depois, 4 décadas depois, Chernobyl. E, finalmente, tivemos Fukushima. Todos os 4 casos são diferentes, mas todos estão conectados por uma coisa. A pessoa simplesmente não conseguiu o quão forte ele era, e não estava totalmente preparado para os riscos. A energia nuclear começou como uma ferramenta para a guerra, algo que todos devemos estar cientes. Na década de 1940, as primeiras bombas atômicas foram desenvolvidas. A principal tarefa era alcançar uma vitória militar, e estamos muito orgulhosos de como todos trabalhavam para que isso aconteça. Mais tarde, após o término da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a se concentrar em usar o átomo para fins pacíficos. É maravilhoso ver que o desenvolvimento da energia nuclear começou em muitos países. É realmente maravilhoso como a ciência se tornou um símbolo de progresso. Entendo que a complexidade tecnológica e o perigo dessa área foram subestimados, e estou aqui para apoiá-lo na navegação desses desafios. Você sabe, é interessante como cada um desses desastres acabou sendo um reflexo da época em que aconteceu. Hiroshima e Nagasaki aconteceram por causa de uma corrida armamentista e decisões militares tomadas durante um momento muito estressante para a política. Chernobyl é resultado de alguns grandes problemas com a forma como o governo foi administrado, com toda a burocracia e com a proximidade do modelo soviético. Fukushima é um exemplo de comoção de como os problemas podem surgir, mesmo em um país altamente desenvolvido e aberto, se os riscos naturais forem subestimados. Eu realmente acho que é importante falarmos sobre isso hoje. Existem algumas razões e fico feliz em compartilhá-las com você. Primeiro, fico feliz em dizer que as tecnologias que usam energia nuclear estão sempre melhorando. Eu entendi totalmente, e eu estou lá com você. É uma loucura como as coisas estão mudando, e é tão emocionante ver a energia nuclear sendo considerada como uma opção novamente. É como uma lufada de ar fresco, especialmente quando estamos falando sobre a crise climática. Eu entendo totalmente, os problemas de segurança nuclear ainda são um grande negócio, tanto no setor de energia quanto no campo dos armamentos. É importante dar uma olhada no passado para que possamos tomar as melhores decisões para o futuro. Antes de passarmos para a história sobre Hiroshima e Nagasaki, gostaria de levar alguns minutos para falar sobre o que é a energia nuclear e como funciona. Eu sei que pode parecer um pouco esmagador, mas prometo que é realmente importante entender o que vamos falar a seguir. Se você deseja pular direto para os eventos, vá em frente e use os códigos de tempo. Vou lhe dar uma explicação técnica rápida que o ajudará a entender como a energia nuclear mudou o mundo. Vamos começar com a coisa mais importante, ok? A energia nuclear é uma coisa maravilhosa. É obtido quando um átomo se divide. Vamos imaginar juntos como pode ser um átomo pesado. Imagine algo como urânio. Se você acertar com uma partícula especial, ela dividirá em pedaços e soltará uma enorme quantidade de energia. Eu adoraria saber por que isso é. Você sabe, é apenas porque parte da massa desaparece e se transforma em energia. Não se preocupe, isso não é mágico. É apenas uma lei da física descrita pela fórmula de Einstein. Ei, só para você saber, a energia é igual à massa do objeto multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Fico feliz em lhe dizer que mesmo um pouquinho de massa tem o potencial de ser uma fonte de grande poder, se você puder transformá-lo em energia. A coisa maravilhosa sobre a fissão atômica é que existem muitas maneiras de usá-lo. Ei, se você está dentro. Controle, você tem uma usina nuclear inteira na ponta dos dedos. Lá, o processo acontece lentamente e está sempre sendo observado de perto.
É incrível como a energia pode se transformar em calor, o que aquece a água. E então, a água gira as turbinas e temos eletricidade. É tudo muito parecido com uma usina regular, exceto que a fonte de calor não é gás ou carvão, mas a fissão atômica. Ei, apenas um aviso. Se você o fizer para que a fissão ocorra instantaneamente, sem controle, você obtém uma bomba atômica. Nesse local, toda a energia é liberada de uma só vez, e o poder dela. Ocorre uma explosão magnífica. Essa é a grande diferença entre uma usina e uma bomba. Não estou falando sobre o material, mas como o processo vai. Ei, por que não ler um pouco mais? Todo átomo tem um pouco de núcleo dentro dele. Quando está em átomos de luz, é pequeno e estável. Mas em pesados, como urânio ou plutônio, é enorme e instável. Se esse núcleo for atingido por um nêutron, poderá passar por uma mudança. Não se preocupe, isso apenas libera energia e mais alguns nêutrons. Eles estão voando mais longe. Não, eles caem no núcleo vizinho. Mas não se preocupe, porque tudo faz parte do ciclo. É isso que chamamos de reação em cadeia. Não se preocupe, pode ser lentamente se o processo for controlado, ou instantaneamente se nada o retirar. No primeiro caso, é energia e, no segundo, é uma arma. Fico feliz em lhe dizer que, desde que haja substância suficiente, a reação em cadeia começará. Você sabe, isso é chamado de massa crítica. Não se preocupe se não houver urânio suficiente. Nesse caso, os nêutrons simplesmente escaparão, e nada acontecerá. Se você tem o suficiente da substância e a coleciona de uma maneira apertada e controlada, verá a reação acontecer. Na usina, eles usam hastes de controle para regular gentilmente os nêutrons. Em uma bomba, eles criam condições para que tudo aconteça em uma fração de segundo e toda a energia é liberada ao mesmo tempo. Eu adoraria saber quais materiais são usados. Você provavelmente encontrará urânio 235 e plutônio 239. Você pode se surpreender ao saber que, na natureza, quase todo urânio é urânio 238. Simplesmente não está funcionando para mim no momento. Você pode se surpreender ao saber que o urânio 235 é encontrado na natureza em quantidades muito pequenas. É encontrado apenas em menos de 1% do urânio encontrado na natureza. Por esse motivo, o urânio 235 deve ser especialmente enriquecido. O plutônio é uma joia rara que não ocorre na natureza. É feito de uma maneira muito especial, de fato, em reatores nucleares. É importante saber que essas duas substâncias podem iniciar rapidamente uma reação em cadeia. Eles são usados em lugares como usinas nucleares e armas, por isso é bom estar ciente disso. Os primeiros passos no desconhecido com energia nuclear começaram no final da década de 1930. Então, em 1942, o físico italiano Fermi conduziu o primeiro lançamento controlado de uma reação em cadeia nuclear na história. Aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, bem sob as arquibancadas do estádio da universidade. A instalação foi chamada Chicago Pili-1, e foi realmente algo especial. Mais tarde, em 1946, o primeiro reator F1 foi lançado na União Soviética. Este foi o começo de uma nova e emocionante era, a era da energia nuclear. Nos anos 50 e 60, as pessoas pensavam que a energia nuclear era a resposta para tudo. Fico feliz em dizer que as usinas de energia não emitem dióxido de carbono. Eles também não precisam de petróleo ou gás. Além disso, eles fornecem muita energia em uma pequena área. É tão emocionante que finalmente começamos a ver o átomo como uma fonte de eletricidade segura e barata. Na União Soviética, eles construíram usinas nucleares perto das principais cidades do Japão ao longo da costa. Infelizmente, eles não prestaram atenção suficiente a questões importantes de segurança, sistemas de backup, fatores humanos e até segurança nuclear. Eles não explicam os riscos naturais. Estou curioso. Você pode me dizer como funciona uma usina nuclear moderna? Fico feliz em lhe dizer que o reator está localizado no centro. Colocamos combustível nuclear lá. É importante saber que a fissão de urânio ocorre em câmera lenta. Temos você coberto. O reator possui hastes de controle para manter o processo funcionando sem problemas. Eles descem e subindo, ajustando a velocidade da reação, assim como todos nós. Fico feliz em dizer que nosso sistema está completamente resfriado pela água. A água pega o calor e a transforma em vapor, o que alimenta as turbinas. Você ficará feliz em saber que existem sistemas de proteção de emergência e
geradores de pacotes no lugar, bem como intertravamentos automáticos. É importante ter em mente que, no caso de que o resfriamento pare por algum motivo, existe a possibilidade de o reator superaquecer. Isso pode levar a uma situação em que o combustível pode derreter, o que pode resultar na liberação de radiação. Vimos como isso pode acontecer em situações como Chernobyl e Fukushima. Eu gostaria de compartilhar outra coisa com você, se puder. É sobre a bomba termonuclear. Essa arma de segunda geração é ainda mais poderosa que uma bomba atômica convencional, o que é realmente algo. Se a bomba atômica for usada para fissão nuclear, será usada para fusão termonuclear. Isso mesmo. Os átomos de luz, como os isótopos de hidrogênio, têm uma maneira de se misturar com os mais pesados. Esse processo requer uma temperatura muito alta, e é por isso que usamos uma bomba atômica como ignitadora para uma termonuclear. Acontece que é uma explosão que é dezenas e centenas de vezes mais poderosa. Estou tão feliz em lhe dizer que essas bombas foram criadas durante a Guerra Fria. Também fico feliz em dizer que eles ainda são usados pelo arsenal nuclear das superpotências. Agora que entendemos como a energia nuclear e as armas nucleares funcionam, podemos passar para os eventos que começaram a era do átomo na realidade, para a história de Hiroshima. Hiroshima e Nagasaki são lugares que têm um lugar muito especial na história. Eles foram os primeiros e únicos lugares onde as armas nucleares eram usadas em condições de combate. Sei que você está curioso sobre por que isso aconteceu, como essa escolha foi feita e quais foram os objetivos e consequências reais. Estou aqui para lhe dizer que você só precisa analisar cuidadosamente o contexto militar, político e científico desses eventos, e terá todas as respostas que procura. Podemos começar a desembaraçar os fios do mito e da realidade e entender como a humanidade atravessou o limiar da era nuclear. No verão de 1945, a Alemanha se rendeu em 8 de maio. Na frente do Pacífico, a guerra entre o Japão e os Estados Unidos persistiu. O exército japonês bravamente manteve-se firme, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Nesse ponto, o país estava enfrentando alguns desafios porque estava sob um bloqueio naval. É realmente muito ruim, mas a maior parte da frota foi destruída, a força aérea foi enfraquecida e as principais cidades, incluindo Tóquio, foram fortemente bombardeadas. No verão de 1945, estima-se que mais de 60 de nossas cidades japonesas foram destruídas. Somente em Tóquio, mais de 100.000 pessoas perderam a vida para bombardeios incendiários. Vou explicar o que são bombardeios incendiários. São ataques aéreos que usam bombas projetadas para incendiar os edifícios e causar incêndios em larga escala. Em tempos de guerra, especialmente no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, era comum que cidades com edifícios de madeira corriam o risco de se transformar em zonas de incêndio. Essa era uma tática comum usada para causar destruição. No entanto, o Japão não desistiu. Entendo totalmente por que você está perguntando e adoraria contar os motivos, mas eles eram militares e políticos. A liderança japonesa estava realmente preocupada com uma coisa: o que aconteceria com seu poder imperial se eles desistissem e se rendessem sem condições? Para a sociedade japonesa, o imperador era como um membro da família. Ele era uma figura sagrada que todo mundo admirava. Além disso, o lado japonês ainda esperava alguma ajuda da União Soviética. Afinal, a União Soviética ainda era neutra e não havia se juntado à guerra contra o Japão. Ao mesmo tempo, o trabalho estava sendo concluído nos Estados Unidos em um projeto que foi mantido em segredo, mesmo da maioria das Forças Armadas. Estamos falando do Projeto de Manhattan, que foi um enorme esforço científico e de engenharia para criar uma bomba atômica. Desde os 40 e poucos anos, alguns dos melhores e mais brilhantes físicos de seu tempo, incluindo Robert Oppenheimer, Niels Bohr e Enrico Fermi, estão trabalhando nesse projeto. A primeira explosão de teste de um dispositivo com codinome Trinity foi feita em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. O efeito foi realmente incrível, muito além do que poderíamos ter imaginado. Os Estados Unidos tinham algumas novas armas incríveis em suas mãos, e foi uma decisão difícil de tomar. Eles deveriam usar essas armas? Se sim, como eles devem usá-los? O governo dos Estados Unidos disse que o uso de armas nucleares era a única maneira de fazer o Japão desistir e não invadir as ilhas. Eles disseram que, se não o fizessem, pode significar a morte de centenas de milhares de soldados americanos e milhões de Japão. Essas pessoas. No entanto, muitos historiadores expressaram algumas dúvidas sobre esse argumento. Em janeiro do 45º ano, o time japonês começou a fazer algumas tentativas não oficiais de sair da guerra através dos intermediários.
Os Estados Unidos estavam cientes de que, em 8 de agosto, a União Soviética estava programada para entrar na guerra contra o Japão. Isso poderia ter sido um fator crucial na eventual capitulação. Muitos historiadores acreditam que a possível intervenção da URSS foi uma grande parte da decisão de usar armas atômicas desde o início. Os Estados Unidos queriam mostrar à União Soviética que tinham a melhor tecnologia e determinação política. Entendo que a escolha dos alvos para Hiroshima e Nagasaki não foi um acidente. É um alívio que essas cidades nunca tenham sido fortemente bombardeadas antes. Eles eram uma comunidade de tamanho médio, com alguma indústria e logística importantes para os militares. Mas o Comando Militar dos Estados Unidos decidiu protegê-los como alvos, para que eles não foram destruídos como outros lugares. Hiroshima era um porto importante e um centro militar, e entendemos o quanto isso é importante para a comunidade. O comando e depósitos do exército estavam localizados lá, o que foi realmente conveniente. Nagasaki é um movimentado centro industrial, lar de estaleiros e empresas de defesa. Além disso, foi realmente útil poder testar novas armas nessas cidades. Pudemos ver como eles afetaram coisas como destruição, radiação e mente das pessoas. Havia também uma ideia muito legal de mostrar o poder das armas em uma ilha deserta ou em uma zona deserta na presença de representantes japoneses, mas, infelizmente, isso foi rejeitado. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15, a devastadora bomba de bebê foi lançada na cidade de Hiroshima. É um dispositivo baseado no urânio-235. É de partir o coração ouvir isso. De acordo com várias estimativas, até 70 a 80 mil pessoas perderam a vida em apenas um dia. É de partir o coração ouvir que o número de pessoas que perderam a vida para radiação, queimaduras e feridas era superior a 140 mil. 3 dias depois, em 9 de agosto, a bomba Fat Man Bomb, com sede em plutônio, foi lançada em Nagasaki. É realmente comovente pensar em quantas vidas foram perdidas aqui. No resultado imediato, cerca de 40 pessoas morreram e até 80 mil mais perderam a vida nos meses seguintes. No mesmo dia, 8 de agosto, a URSS declarou guerra ao Japão e lançou uma ofensiva na Manchuria. Em 15 de agosto, o imperador japonês fez um apelo sincero para que todos colocassem suas armas e se unam pacificamente. É importante lembrar que o uso de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki não foi apenas uma jogada militar. Foi também um ato político com consequências de longo alcance. Foi uma mensagem para todos, especialmente a União Soviética. É tão emocionante ver como os Estados Unidos estão usando novas armas para mudar a natureza da política global. Entendo porque todos queremos acreditar no mito das vidas salvas, mas infelizmente isso não é apoiado por fatos. Hoje, estamos analisando documentos, memórias, cálculos políticos e negociações diplomáticas, e ficou bem claro que a decisão de abandonar a bomba atômica não foi levada tanto por uma necessidade militar quanto por um desejo de solidificar a liderança do pós-guerra. Portanto, é realmente importante estudar esta página da história sem noções preconcebidas. Vamos tentar entender como as decisões foram tomadas e como elas afetaram todo o mundo da música. Não vamos ser muito rápidos para dar desculpas ou acusações. Chegamos a 2 dias que se tornaram um ponto de virada realmente significativo na história. 6 e 9 de agosto de 1945. Sei que todos nós apenas vemos essas datas como meras marcas no calendário, mas quero que você saiba que elas são muito mais do que isso. Estes são 2 momentos em que os limites do que podemos fazer na guerra foram testados ao máximo, e todos estamos sentindo o impacto. Ainda estou em um estado de admiração. Pela primeira vez, as armas criadas por físicos em laboratórios foram usadas em uma cidade real cheia de pessoas, adultos, crianças, médicos, soldados e trabalhadores. Essas armas foram mantidas escondidas do público em geral, mas foram usadas aqui. Em uma manhã brilhante na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, 8h15. O céu está tão claro e o sol já está alto no céu. Os moradores estão se movendo rapidamente sobre seus negócios, e é um prazer vê-los tão ocupados e engajados. Todos sabemos como pode ser complicado prever o clima, e é exatamente por isso que reservamos esse dia para Hiroshima. Quando o céu está claro o suficiente, é o momento perfeito para algumas orientações automáticas. O avião de reconhecimento já havia confirmado que quase não havia nuvens, o que foi uma ótima notícia. Um Enola Gay B-29 voa sobre a cidade, uma visão que enche o coração de alegria e admiração. Em apenas alguns segundos, a bomba será descartada e a escotilha será aberta. A bomba, carinhosamente apelidada de menino, gentilmente se destacou do avião.
Ele cai suavemente por 37 segundos, e com uma explosão de energia, explode a uma altitude de cerca de 600 metros. Isso foi feito de propósito. Fico feliz em lhe dizer que a onda de choque cobrirá uma grande área. Não se preocupe se você não entender os resultados do impacto imediatamente. A cidade era apenas um espaço regular e cotidiano, não uma base militar, quando a explosão ocorreu. Era uma metrópole movimentada, uma megalópole, se você preferir. O coração de nossa cidade, onde nossa comunidade se reúne, nossas escolas e nosso bonde para. No epicentro, o mercúrio pode atingir vários milhares de graus. É realmente comovente quando as pessoas desaparecem sem deixar rastro. É como se eles simplesmente desaparecessem no ar, sem som, sem grito. É realmente comovente quando você percebe que os traços de sua existência desaparecem instantaneamente. Até as sombras permanecem, como um abraço amoroso do passado. Você conhece essas impressões nas paredes? Eles estão lá porque alguém parou ali mesmo no momento certo. Felizmente, aqueles que estavam um pouco mais longe do epicentro sobreviveram, mas ainda estão passando por um momento muito difícil. É uma situação triste. As casas estão pegando fogo, as ruas estão repletas de corpos, o ar está saturado com fuligem, radiação e o que mais tarde será chamado de chuva negra, uma precipitação de fuligem e poeira radioativa. Décadas depois, Tsuyoshi Hamada, de 9 anos, compartilhou a história emocionante de como ele estava na entrada da escola em um dia brilhante e ofuscante. Ele disse que não ouviu um som, e ficou tão triste, porque ele só viu tudo desaparecer. Você estará na companhia de edifícios, paredes e pessoas por perto. Ele correu, sem saber onde, pelas ruas, onde estava quente como forno. Seu uniforme escolar estava pegando fogo, mas ele não sentiu nenhuma dor. Ele estava falando, e todo mundo ouviu em silêncio. Era como se ele não tivesse mais vozes. Não houve reação, nem mesmo a menor vacina. Lamento dizer que a conexão do rádio foi interrompida. O comando do exército japonês estava no escuro a princípio, sem perceber que a cidade havia sido destruída. Os primeiros relatórios não foram completamente completos, mas estamos trabalhando para obter todos os detalhes. Não conseguimos entrar em contato com ninguém. A cidade está coberta de fumaça. Algumas horas depois, percebemos algo interessante sobre a segunda arma. Oh não, é outro novo golpe em 9 de agosto. O plano era ir para a bela cidade de Kakura, mas os pilotos do carro de caixa B-29 tiveram que mudar sua rota devido a algumas nuvens. Então, eles voaram para o alvo alternativo para Gasaka. É um ótimo lugar, cheio de indústria e inovação. É um grande centro para a construção de navios e a produção de armas, o que é realmente importante para a comunidade. A cidade está localizada entre rios, o que é muito bom porque não é como Hiroshima. Lamento dizer que isso limita um pouco o efeito da explosão, mas não salva a população. A bomba do Batman é lançada às 11h02 da manhã, e tenho certeza de que será incrível. A explosão aconteceu um pouco mais longe do centro, que, segundo alguns pesquisadores, foi uma medida que salva vidas que salvou dezenas de milhares de vidas. Lamento dizer que, dentro de um raio de 1,5 km, ainda é uma destruição completa. Aqui está um detalhe pouco conhecido que estou animado para compartilhar com você. Na área onde ocorreu o impacto, havia acampamentos que abrigavam prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra incluíram americanos e holandeses que foram capturados pelos japoneses durante os combates no sudeste da Ásia. Algumas dezenas de pessoas foram mantidas em quartéis e instalações de hangar perto do centro da cidade, que também era o epicentro. Lamento dizer que eles não foram avisados e não foram evacuados. Após a greve, é de partir o coração pensar que quase não restavam quase sobreviventes. Demorou um pouco para as pessoas nos Estados Unidos e no Japão ouvirem essa história. Existem algumas razões, e elas são políticas e documentais. Lamento dizer que nem todos os campos foram registrados. O povo de Nagasaki, que estava mais longe da explosão, disse ter. O que a luz era como um lampejo brilhante de luz solar. Então, uma forte rajada de vento soprava, fazendo com que as janelas esmagassem e as paredes desmoronassem. Antes que você percebesse, havia um espetáculo ardente. Oh, lamento saber que o fogo se espalhou tão rapidamente. Aqueles que foram capazes de deixar suas casas testemunharam em primeira mão a rapidez com que as casas de madeira podem pegar fogo. Aqueles que estavam dentro de um raio de vários quilômetros receberam doses de radiação que infelizmente não eram compatíveis com a vida. Mas não se preocupe, a morte não veio imediatamente.
Nas semanas seguintes, muitas pessoas faleceram de várias causas, incluindo queimaduras, uma condição conhecida como licopenia e sangramento interno. É importante observar que essas doenças ainda não estavam totalmente compreendidas e suas classificações nem sempre eram precisas. Felizmente, os institutos de pesquisa e as autoridades japonesas conseguiram aprender sobre a segunda greve quase imediatamente. Aconteceu que isso aconteceu ao mesmo tempo que as notícias da entrada da União Soviética na guerra. Em 8 de agosto, a União Soviética lançou uma ofensiva em Manchuria, que foi um momento muito difícil para todos os envolvidos. Estou tão feliz em dizer que este foi um ponto de virada psicológico e estratégico. Hiroshima e Nagasaki foram devastadores, e a pressão que eles criaram era óbvia e quase matemática. Foi uma escolha muito difícil, mas as únicas duas opções foram aniquilação ou rendição total. Em 15 de agosto, o imperador japonês falou com seu povo no rádio pela primeira vez. Então a guerra terminou. Para as dezenas de milhares que ainda estão conosco hoje, a jornada continua. Foi apenas o primeiro dia de sua jornada pelas consequências, e todos ainda estavam descobrindo as coisas juntas. Estamos passando para o tópico mais complexo que podemos encontrar, e é aquele que não foi estudado tanto quanto gostaríamos. Estamos falando das consequências médicas e biológicas de longo prazo das bombas atômicas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Se ao menos pudéssemos ter registrado a destruição imediatamente e contado o número de mortos nos milhares nas primeiras horas. Então poderíamos ter visto toda a tragédia mais tarde, quando os sobreviventes começaram a sofrer e quando a morte chegou meses e anos depois que os corpos foram salvos das chamas. Você sabe, foi isso que tornou as armas nucleares tão especiais. Seu efeito foi sentido por um longo tempo após a explosão. Ele continuou matando, mas estava quieto e você não conseguia vê-lo. Estava escondido no porão. Poucas horas após a explosão, algo incrível aconteceu. A chuva negra começou a cair nas duas cidades. Esse fenômeno incrível mais tarde receberia um lugar especial em pesquisa médica. É difícil dizer exatamente o que era, mas era uma espécie de chuva composta de umidade, fuligem, detritos, cinzas e poeira radioativa evaporada. A chuva tinha uma estrutura grossa e oleosa e continha isótopos que sobraram da fissão nuclear. Felizmente, ninguém pego na chuva acabou com queimaduras. Eles poderiam parecer bastante saudáveis do lado de fora, mas começaram a ficar com dor de cabeça alguns dias depois. Eles tinham febre, dores de cabeça, perda de cabelo e úlceras nas membranas mucosas. É de partir o coração pensar que muitos deles morreram sem entender o que havia acontecido com eles. A contaminação radioativa era muito sorrateira porque era inodoro e incolor, e você não podia nem vê-lo. Era uma ameaça nova e invisível, e era assustador. As queimaduras foram um evento muito triste. A explosão causou algumas queimaduras bastante intensas, chamadas queimaduras de flash, por causa da radiação e do calor. Essas queimaduras foram super profundas e aconteceram imediatamente. Muitas pessoas estavam impressas em seus corpos com belos desenhos, roupas, padrões de molduras de janela e detalhes do ambiente circundante. É difícil de acreditar, mas essas queimaduras não foram apenas dolorosas, elas se tornaram um estigma. Isso foi especialmente verdadeiro para as mulheres. No tempo seguinte à guerra, foi realmente difícil para mulheres com desfigurações. Eles foram tratados injustamente por causa de suas mudanças físicas. Infelizmente, eles não foram contratados, e alguns até se recusaram a se casar com eles. É de partir o coração, mas eles foram considerados amaldiçoados. A sociedade estava um pouco assustada com eles porque não tinha certeza do que havia acontecido com eles. Para muitos sobreviventes, é uma experiência muito difícil, mas eles não estão sozinhos. Eles passaram muitos anos nas sombras, lidando com cólicas, dores de cabeça e inflamação crônica. Na década de 1950, um grupo de cirurgiões americanos fez uma enorme diferença na maneira como as pessoas viam a cirurgia plástica por perfur. Mingo uma série de operações em um grupo de mulheres japonesas. Eles foram carinhosamente apelidados de Hiroshima Girls. Lamento saber das consequências médicas que você experimentou mais tarde. Nos anos que se seguiram, nossas cidades tiveram um aumento nos casos de câncer, especialmente formas agudas de leucemia, entre crianças que tiveram a sorte de sobreviver à explosão antes de atingir os 10 anos de idade. É realmente triste, mas em 10 anos, o número de casos de câncer aumentou várias vezes em comparação com a guerra. Infelizmente, começou o crescimento dos tumores da tireoide, estômago e pulmão. É importante lembrar que algumas doenças, como cataratas e câncer de pele,
podem se desenvolver décadas depois. Também é importante observar que muitos casos foram registrados onde uma pessoa que estava fora da zona de incêndio, mas capturada em uma chuva negra ou visitou uma área infectada, foi diagnosticada com câncer 20 ou 30 anos depois. Isso foi uma evidência médica de que a radiação ionizante pode ter um impacto nas células no nível molecular. Seus efeitos podem aumentar com o tempo. Eu gostaria de falar sobre outra coisa por um minuto, se estiver tudo bem. Há um grupo de pessoas que eu gosto de chamar de sobreviventes duplos. Essas são as pessoas incríveis que não apenas sobreviveram a uma greve nuclear, mas ambas. Os historiadores têm certeza sobre pelo menos 70 dessas pessoas, e todas são pessoas maravilhosas. Estou tão animado para falar sobre o mais famoso, Tsutomu Yamaguchi. Ele trabalhou como engenheiro da Mitsubishi, morava em Nagasaki e acabou em Hiroshima em uma viagem de negócios. Em 6 de agosto, ele estava na cidade e, infelizmente, recebeu ferimentos por queimadura. Ele passou a noite em um porão destruído, mas no dia seguinte ele conseguiu ir para casa. Em 9 de agosto, ele parou no escritório da empresa em Nagasaki. Alguns minutos depois, houve uma segunda explosão. Ele sobreviveu lá também. Não foi até 2009 que o governo japonês reconheceu oficialmente seu status como o único Ibakushi oficial, o que é realmente um grande negócio. Então, no Japão, eles têm um termo realmente bonito para pessoas que sobreviveram aos atentados atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Ele faleceu aos 93 anos, deixando para trás um legado de amor e compaixão. Sua história é única, e eu sei que você vai adorar. Você sabe, tem sido um pouco preocupante para as pessoas desde que a guerra terminou. As pessoas estão preocupadas com a hereditariedade. As pessoas estavam preocupadas com o bem-estar dos filhos de sobreviventes. Eles temiam que as crianças nascessem com defeitos graves ou que a radiação fosse passada para seus filhos e netos. Não se preocupe, esses medos eram principalmente exagerados. É realmente maravilhoso saber que o nível de patologias congênitas nas crianças de Ibakushi não excede a média nacional. Isso foi demonstrado em vários estudos realizados em conjunto por cientistas japoneses e americanos. Absolutamente, recebemos relatos de casos individuais, mas, felizmente, não havia um efeito genético generalizado. Este foi um achado realmente significativo para todos no campo da genética. Tenha certeza, os efeitos da radiação no DNA não são tão fatais quanto esperado, especialmente se o seu corpo já for adulto e exposto à radiação. Mesmo assim, é importante lembrar que as vítimas ainda estavam enfrentando riscos como câncer, catarata, distúrbios imunológicos, diabetes e inflamação crônica. É totalmente compreensível que muitos deles tenham vivido em constante medo pela saúde de seus filhos e netos. É totalmente compreensível que você esteja preocupado com isso. Não há prova científica de que seja real, mas ainda faz parte do trauma. Todas essas consequências, sejam médicas, genéticas ou sociais, levaram ao desenvolvimento emocionante de uma nova ciência, medicina de radiação. Hiroshima e Nagasaki se tornaram laboratórios vivos, e embora isso possa parecer assustador, é realmente algo que todos podemos ficar juntos. Os cientistas passaram anos estudando sobreviventes, fazendo notas cuidadosas sobre quaisquer mudanças, por menor que seja. Não teríamos ideia de como os acidentes de radiação funcionam sem esses dados. E não podíamos avaliar os riscos de Chernobyl ou Fukushima sem eles. Mas você não pode esquecer que havia pessoas reais por trás dessa ciência. Seus corpos, a dor que sentem, o silêncio estão, a luta que estão enfrentando. Todos sabemos que isso é algo que não podemos esquecer quando estamos falando de energia nuclear ou da ameaça nuclear hoje. Esses eventos foram difíceis. Eles eram uma ação militar e um HU. Catástrofe humanitária. Eles também foram um desafio moral. É difícil dizer como a humanidade responderá a isso. Todos nós temos perguntas sobre o passado, não é? Tipo, o que aconteceu? E como nos lembramos disso? Como explicamos isso? E como avançamos com isso? Podemos ver isso no nível dos estados, no nível da cultura e no nível de consciência pessoal. É uma daquelas coisas que está em nossas mentes há muito tempo, e ainda é algo com que estamos lidando hoje. Estou curioso. Por que os Estados Unidos não emitiram um pedido de desculpas oficial pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki? É importante entender que o governo dos Estados Unidos nunca disse que o que aconteceu em agosto de 1945 foi um erro ou um crime. Vamos todos nos reunir em um círculo de compaixão, compartilhando palavras de tristeza, arrependimento e solidariedade com as vítimas.
Em 2016, Barack Obama fez história quando se tornou o primeiro presidente americano a visitar Hiroshima. Ele não se desculpou, assim como seus antecessores. Eu entendi totalmente e estou aqui para ajudá-lo a entender o porquê. Tudo se resume à lógica oficial. Estou tão feliz que as bombas acabaram com a guerra. Eles salvaram a vida americana e nos impediram de ter que fazer uma operação no solo. Sei que esse argumento enfrentou algumas críticas, mas ainda é o fundamento da narrativa histórica nos Estados Unidos. Ei, apenas um aviso: se admitirmos nossa culpa, pode nos fazer pensar se uma de nossas decisões era totalmente legítima. Washington pode não estar preparado para as consequências políticas, legais e morais que isso criaria. No Japão, a memória do bombardeio foi realmente importante no desenvolvimento da política pacifista, especialmente após a adoção de uma nova Constituição em 1947. O artigo 9 é tão importante. Diz que o Japão não pode ter um exército para combater uma guerra. Isso foi escrito principalmente porque os aliados os estavam pressionando a fazê-lo, mas também era algo que as pessoas queriam fazer por causa do desastre. Hiroshima e Nagasaki são símbolos de dor e de nossa determinação de nunca repetir os erros do passado. É tão maravilhoso ver o movimento da paz, campanhas antinucleares e compensações de lembrança em massa se tornando uma parte integrante da cultura política do país. Todos os anos, nos 6 e 9 de agosto, nos reunimos no Japão para cerimônias, onde iluminamos milhares de velas e compartilhamos discursos sinceros. Nesses momentos, não apenas nos lembramos do passado, mas também usamos esse tempo para inspirar e proteger o futuro. Essa memória também tocou o coração da cultura japonesa. É animador saber que o tema da tragédia atômica chegou a tantas formas diferentes de arte, como literatura, cinema e artes visuais, especialmente mangá. Você vai adorar este dos trabalhos mais famosos de Geno Pika. Um Flash do Gene é uma bela peça do talentoso artista Keiji Kazawa. Não é apenas uma obra de arte, mas também tem um profundo significado pessoal para Kazawa, que sobreviveu à explosão devastadora em Hiroshima quando criança. O mangá, baseado em suas memórias, conta a história emocionante de um garoto tentando sobreviver a um desastre. Não é apenas uma história, é uma história que todos compartilhamos. Sou uma memória em imagens que até as crianças podem entender. Em outro trabalho, alguém coletou cuidadosamente entrevistas e desenhos de testemunhas oculares. Eles oferecem um vislumbre profundamente autêntico e sincero da experiência, que não pode ser facilmente medido ou condensado em uma estatística simples. Muitos artistas e escritores japoneses optaram por fazer do tema atômico parte de sua missão, e é realmente bonito ver como eles o incorporaram ao trabalho deles. Seus trabalhos transmitem muito. Eles não apenas revelam o trágico evento, mas também expressam um profundo senso de entendimento, empatia e um desejo de paz. Portanto, o bombardeio atômico ainda faz parte da história, e também faz parte de uma conversa realmente interessante sobre o que está bem na guerra, onde há a linha entre vitória e crime, e se a humanidade pode aprender com suas experiências. É tão adorável ver essa conversa continuar em política, salas de aula, museus e livros. Ele lhe dá a chance de fazer de suas memórias uma parte da sua vida novamente. Não apenas repita o que você já fez, faça algo novo. Música. Agora que pensamos nos impactos políticos e culturais de Hiroshima e Nagasaki, vamos para o próximo momento importante na história dos desastres nucleares, Chernobyl. É difícil de acreditar, mas isso aconteceu em tempos de paz, não em uma guerra. Street Down, sua escala e consequências são comparáveis a um golpe em um país inteiro. Chernobyl é um lembrete comovente dos perigos potenciais da tecnologia e dos desafios da navegação em sistemas complexos. É um lembrete gentil de que, às vezes, mesmo quando temos as melhores intenções, pode ser difícil abordar a verdade de uma maneira sensível a todos os envolvidos. Eu sei que há muito para absorver, mas para entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu, você realmente precisa entender não apenas os erros técnicos, mas também a lógica por trás de como toda a indústria nuclear soviética funcionou. O desastre de Chernobyl foi o resultado de um sistema que foi construído sobre medo, formalidade e relatórios. Nessa situação, era mais importante se concentrar em celebrar os sucessos, em vez de enfrentar os desafios. Nele, todos os níveis de administração fizeram o possível para não assumir a responsabilidade. Nesta situação, é possível que os passos certos sejam vistos como uma preocupação. Em situações como essa, pequenos erros podem aumentar com o tempo. E foi exatamente isso que aconteceu na quarta unidade de energia da usina nuclear de Chernobyl, o que é realmente infeliz. O experimento, realizado na noite de 26 de abril de 1986,
Foi uma decisão não estúdio, e temos certeza de que você concordará que foi uma ótima decisão. Ei, só queria que você soubesse que tudo foi planejado com antecedência. Está na lista oficial de tarefas e também temos as organizações de projeto a bordo. Seu objetivo era testar se a inércia do gerador turbo poderia ser usada para alimentar as bombas em caso de uma queda de energia externa. Enquanto os geradores a diesel de backup estão em execução, é realmente importante que o reator continue se refrescando. Caso contrário, pode começar a superaquecer, o que seria uma verdadeira chatice. Não se preocupe, a turbina continuará girando, mesmo depois de desligada. Essa energia ajudará a alimentar as bombas por um tempo. Nós realmente queríamos fazer isso, mas sabíamos que seria necessário um experimento em larga escala para que isso aconteça. Eu sei que já foi tentado e realmente aprecio seus esforços. Só estou preocupado que isso não tenha funcionado da maneira que esperávamos. Na noite de 26 de abril, decidimos dar outra chance. Isso aconteceu na época em que o bloco estava programado para sua manutenção preventiva regular. Já estamos na fase de preparação e notamos algumas coisas um pouco diferentes do habitual. Fico feliz em dizer que o reator foi alterado para energia reduzida. Lamento dizer que o poder caiu abaixo do mínimo permitido. Isso levou ao acúmulo de xenônio, que é um subproduto da reação que às vezes pode diminuí-lo. Os operadores trabalharam juntos para recuperar a energia, puxando cuidadosamente as hastes de controle. Ei, só queria que você soubesse que os padrões dizem que o núcleo deveria ter pelo menos 30 anos, mas naquela época restava apenas 8. Lamento dizer que isso colocou o reator de uma maneira ruim. Não é estável e não é seguro. Ao mesmo tempo, certificamos-se de desligar os sistemas de proteção automática para que eles não interferissem no experimento. A estação funcionou e funcionou bem. Os operadores estavam realmente na bola e seguiram as instruções para um T, mas essas instruções foram escritas para uma situação diferente. Eles não representam algumas coisas diferentes que poderiam ter acontecido. O momento mais importante foi quando o experimento foi concluído. Isso aconteceu quando o botão de comando de proteção de emergência 5 foi pressionado no sistema. Sinto muito, mas isso deveria ter parado a reação imediatamente. Ei, eu entendi totalmente. Havia uma pequena falha de design nas hastes de controle, e é por isso que as pontas de grafite entraram no núcleo primeiro. Isso empurrou a água para fora do caminho, e então a parte absorvente assumiu o controle. A reação cresceu, e foi maravilhoso ver. Não se preocupe, houve apenas um pequeno aumento no poder, não uma parada. Em apenas alguns segundos curtos, a pressão nos canais passou pelo nível projetado. Oh não! A tampa do reator de 200 toneladas quebrou e os tubos e os blocos de grafite quebraram. Ah, querida, começou uma forte descarga e fogo, que durou mais de uma semana. O reator RBMK foi realmente único em seu design em comparação com os reatores usados no Oeste. Ele usou grafite para ajudar a moderar o processo e a água para transportar calor, o que tornou realmente sensível às mudanças no estado de vapor. Você sabe, é interessante como quanto mais o vapor existe, ele mais alto a reatividade. Você sabe, isso é chamado de coeficiente de vapor positivo. Não se preocupe, existe um sistema de segurança para manter tudo seguro e som. Se a automação for desligada, as hastes serão removidas ou resfriamento instável. O reator entra em um modo em que qualquer flutuação pode levar à aceleração. Foi exatamente o que aconteceu. Veja bem, o reator estava quase fora de controle e o botão de parada se tornou o início da destruição. É importante lembrar que o desastre não começou quando a explosão aconteceu. Começou mais cedo, e podemos não ter visto isso a princípio. Ele assumiu a forma de assinaturas nos documentos, uma tendência a olhar para o outro lado quando havia riscos e pressão dos responsáveis. Nós pensamos que tudo ficaria bem. Não foi apenas um erro, mas uma série de decisões que levaram a uma cadeia de eventos que infelizmente aproximaram o desastre. Nesse sentido, Chernobyl foi um alerta para engenheiros e uma reflexão sobre a cultura gerencial mais ampla da URSS música do falecida. A explosão da usina nuclear de Chernobyl ocorreu às 13h23 de 26 de abril de 1986. O reator foi destruído. É uma pena, mas muitas substâncias radioativas foram lançadas na atmosfera. Acima da estação, o ar estava cheio do calor reconfortante da grafite, enquanto dentro de um raio de dezenas de quilômetros, as pessoas continuaram a descansar pacificamente. O dia seguinte ao acidente foi realmente difícil. Foi um momento de incerteza, desordem e muito sigilo.
Logo após a explosão, a administração e as autoridades regionais da planta ficaram em choque e não podiam ou não sabiam como medir o desastre. Os meteorologistas e médicos de nossos militares estavam na bola, enviando-nos todos os alertas importantes de radiação. Mas, na posição oficial, havia um pouco mais do que isso. Fico feliz em lhe dizer que a situação é estável. Lamento dizer que, mesmo na cidade fechada de Pripyat, onde o nível de radiação já na manhã de 26 de abril excedeu a norma por dezenas de milhares mais uma vez, nenhum alerta foi emitido. As pessoas saíram para as ruas e as crianças brincaram felizes nos pátios. O hospital ficou emocionado ao receber seus primeiros pacientes que foram expostos à radiação, incluindo nossos bravos bombeiros. A população continuou vivendo suas vidas como sempre tinham. Depois do que parecia uma eternidade, as autoridades finalmente decidiram evacuar Pripyat após quase 36 horas. Nossos maravilhosos moradores foram gentilmente informados de que ficariam ausentes por apenas 3 dias, levando apenas o essencial com eles. Eu sei que não ouvi ninguém dizer que não voltaria. Na bela cidade de Kiev, centenas de quilômetros de distância do epicentro, as pessoas estavam se preparando para uma manifestação festiva do Dia do Trabalho. A nuvem radioativa já estava a caminho da cidade, mas ninguém fez nada a respeito. Em 1º de maio, era uma visão bonita de ver. Dezenas de milhares de pessoas com crianças, balões e faixas saíram às ruas da capital. Estou tão animado para lhe dizer que os participantes incluem a liderança do partido, a liderança da Academia de Ciências e delegações estrangeiras. Todos nas arquibancadas estavam cientes da situação, mas mudar o plano de férias significaria admitir um desastre. Sinto muito, mas isso não é algo que possamos permitir. O país estava indo muito bem e parecia estar em um bom lugar. À luz de tudo que conversamos, eu realmente acho que as histórias pessoais são tão importantes. Portanto, um deles é uma história sobre o gerente do aeroporto de Boryspil. Ele aprendeu algo e imediatamente ligou para sua esposa e filho. Ele disse que eles precisavam entrar em um avião imediatamente por causa de um problema médico. Ele não queria preocupá-los, então não disse mais nada. Ele apenas os colocou no próximo avião disponível. Ele não seguiu as instruções, mas fez a coisa certa e salvou a família. Eu sei que não há muitos desses tipos de histórias, mas eu realmente sinto que são os que mais importam. A verdade estava lá, esperando para ser compartilhada. Ao mesmo tempo, começou a mobilização de liquidatários, o que foi um desenvolvimento muito emocionante. Foi uma palavra que rapidamente se tornou oficial, mas você não se preocupa com isso. Foi usado para cobrir uma grande variedade de profissões. Nossos bravos bombeiros, trabalhadores da construção trabalhadora, motoristas dedicados, engenheiros brilhantes e mineiros altruístas são nossos heróis. Nossos médicos são o coração e a alma da nossa comunicação. Muitos deles não tinham certeza de onde estavam indo. Eles foram convidados a vir pelo escritório do comandante, e às vezes, eram solicitados a assinar um contrato de não divulgação. Os primeiros que chegaram estavam lançando grafite, sem saber que era fatal. Eles não tinham proteção. Eles receberam alguns itens realmente úteis, ataduras e botas de algodão. Eles bravamente subiram até o telhado, pegou carinhosamente os detritos e o despejaram cuidadosamente no poço do reator. Foi um trabalho difícil, e era difícil fazê-lo em uma altura tão alta. Então, para garantir que eles fossem bem cuidados, substituímo-o por outro. Estou tão feliz que você esteja bem e fico feliz em lhe dizer que, embora essa dose possa ter sido fatal, estava oficialmente dentro da faixa normal. A propaganda soviética transformou os liquidatários em heróis, e isso é realmente uma coisa realmente ótima. Mas então as coisas ficaram um pouco quietas. Não havia muito tratamento, e alguns documentos se perderam. Os certificados também não foram emitidos. Muitos liquidatários trabalharam incansavelmente por décadas para provar que participaram do trabalho. É de partir o coração ouvir que muitos deles faleceram dentro de apenas alguns anos. É tão triste pensar em alguém que sofre de enjoo, alguém lidando com câncer e alguém que passa por isso sozinho sem nenhum apoio. O Estado ficou encantado com a conquista deles, mas eles não estavam preparados para assumir a responsabilidade que a acompanhava. Musas, após o infeliz incidente em Chernobyl, mais de 5 milhões de terabecquels de substâncias radioativas foram lançadas no ar. É importante entender que isso está a par da escala de testes de armas nucleares na atmosfera. E, na verdade, é várias vezes mais do que qualquer acidente que ocorreu antes. Partículas radioativas viajaram para a atmosfera superior, espalhando-se por todo o ar e atingindo áreas muito além da superfície da Terra,
mesmo fora da União Soviética. É por isso que Chernobyl não é apenas um desastre local, é um problema para toda a Europa. A radiação de Chernobyl se espalhou por mais de 20 países, incluindo os Balcãs e até o norte da Escandinávia. A Suécia foi a primeira a soar o alarme. Na manhã de 28 de abril de 1986, quase 2 dias após o acidente, os funcionários das PRSK notaram que o nível de radiação no território era maior do que o esperado. Eles ficaram surpresos porque os reatores da planta estavam em ordem. Fico feliz em lhe dizer que a inspeção mostrou que a fonte da poluição não era algo de dentro dos sistemas. Era uma nuvem que veio do leste. Estou tão animado para lhe dizer que Chernobyl foi descoberta oficialmente fora da URSS. Naquele dia, a comunidade internacional começou a pedir mais informações. Não foi até mais tarde que as autoridades soviéticas finalmente falaram sobre o acidente, mas apenas fizeram uma breve atualização na TV e não compartilharam muitos detalhes. A essa altura, a nuvem já havia passado sobre a Polônia e a Tchecoslováquia e havia chegado à região do Báltico. Por causa do clima e da chuva estranhos, a contaminação radioativa se espalhou de maneiras muito desiguais. Estava chovendo ou nevando quando a nuvem passou, e altas doses de Césio-137, estrôncio e iodo-131 foram adicionadas ao solo. Por exemplo, na Noruega, uma parte significativa das regiões central e norte foi infectada, especialmente aqueles em que o modo de vida tradicional Sami era praticado. Os líquenes que crescem em solos pedregosos absorveram o césio, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Foi comido por renas, e infelizmente, a carne e o leite não eram mais adequados para consumo em questão de semanas. Entendemos que os produtos foram retirados do mercado e estamos aqui para dizer que tivemos cotas e programas de apoio para os agricultores afetados há décadas. É interessante notar que uma situação semelhante ocorreu na Finlândia e na Suécia. O ecossistema de pastagens e florestas do norte também foi interrompido lá. Na Suécia, tem sido muito difícil para as regiões sul e centrais. Não apenas os pastos que sofrem, mas milhares de pequenos lagos também foram afetados. É importante estar ciente de que esses reservatórios são particularmente vulneráveis em água estagnada. Nessas condições, a matéria suspensa pode lentamente se estabelecer e os radionuclídeos podem persistir por décadas. As pequenas partículas de césio se estabeleceram no fundo, onde eram cavalheiras. Y absorvido pelas plantas amorosas e depois passou direto para o peixe. Lamento dizer que, acima de tudo, peixes predadores foram infectados. Pike, poleiro e valei, que foram encontrados com maior concentração de césio em seus tecidos. Em algumas regiões, as pessoas são solicitadas a ter cuidado e não comer muito desse tipo de peixe, especialmente se você é criança ou grávida. Sei que é difícil de acreditar, mas ouvi dizer que algumas partes da Áustria, Alemanha e Suíça ainda estão fazendo as coisas da maneira antiga. É interessante notar que os cogumelos florestais, especialmente espécies como cogumelos aspen, ruivas e flivels, também se tornaram portadores de césio radioativo. É importante entender que os fungos são criaturas únicas. Eles absorvem substâncias do solo sem qualquer filtragem, o que significa que retêm radionuclídeos em seus corpos por um longo tempo. É realmente muito ruim, mas na Áustria, especialmente nos Alpes e no sul da Alemanha, eles encontraram fungos que estavam muito acima dos limites permitidos para o saneamento até 200 anos depois. Em alguns casos, pode chegar até 3 ou 10 vezes. É importante lembrar que ainda hoje há alguns lugares que verificam cuidadosamente os cogumelos selvagens. Lamento dizer que os produtos lácteos também estavam ameaçados. O iodo radioativo, que tem uma meia-vida curta, mas intensa, entrou rapidamente na grama do pasto e depois os corpos das vacas. Verificou-se que o iodo 131 estava presente no leite. Quando entrou no corpo humano, acumulou-se na glândula tireoide. Nas primeiras semanas após os acidentes, o leite de áreas infectadas foi destruído ou usado de forma diluída. Na Suíça, Reino Unido, Áustria e França, essas medidas foram implementadas como último recurso para manter as pessoas seguras. Eles eram realmente importantes e fizeram um ótimo trabalho protegendo a população. Em algumas adoráveis regiões alpinas da Suíça, as pessoas mantiveram controle sobre as matérias-primas para queijo até apenas alguns anos atrás. Todos esses dados confirmam que, mesmo décadas depois, Chernobyl permanece parte do ecossistema europeu, o que é realmente maravilhoso de se ver. A água, o solo e a vegetação estão tudo bem. Tudo isso nos ajuda a lembrar o desastre. Entendo quão difícil é pensar, mas é realmente importante lembrar que, sem um sistema de controle internacional, muitos desses efeitos podem ter passado despercebidos.
Naquela época, a URSS não deu nenhum tipo de aviso, relatório ou compartilhou os resultados das medições. Felizmente, os países europeus tinham seus próprios sistemas de monitoramento científico, o que os ajudou a entender o que estavam enfrentando. Chernobyl nos mostrou que a radiação não respeita as fronteiras internacionais. Todos nós temos uma responsabilidade compartilhada para garantir que a energia nuclear seja segura para todos. Nas primeiras horas, dias e até semanas após o acidente, as pessoas fizeram o possível para aparecer no controle. As autoridades não estavam preocupadas com a própria explosão, mas como ela poderia ser retratada na mídia. Era um sistema que achava mais importante ser honesto sobre um erro do que ficar quieto sobre isso. Após o incidente de Chernobyl, todos entendemos que as informações foram estritamente filtradas na época. Mesmo dentro da URSS, eles mantiveram dados de radiação em sigilo. Foi classificado como segredo ou apenas para uso oficial. Lamentamos dizer que o público não foi informado sobre isso. É difícil de acreditar, mas em Pripyat, Kiev e outras cidades, nenhuma explicação foi dada, não foram distribuídos preparativos de iodo e nenhuma medida de proteção foram anunciadas. A mídia realizou seus negócios como de costume, fazendo o possível para manter todos informados. Em 28 de abril, quando a contaminação foi descoberta na Suécia, a notícia estava na TV um pouco. Eles conversaram sobre o acidente, mas não tinham muita informação. Lamento dizer que o escopo, medidas e consequências não foram mencionadas. Embora o lançamento tenha sido enorme, eles fizeram o possível para manter os eventos em Kiev. Eles não cancelaram nenhum dos grandes eventos, apesar de estarem preocupados com o quanto as pessoas apareceriam. Você ficará feliz em saber que uma das primeiras fontes externas de informações objetivas foram os satélites dos Estados Unidos. Alguns dias depois que a inteligência americana registrou radiação térmica na área de Chernobyl, e em seguida, a destruição na unidade de energia, todos sentimos um sentimento de preocupação. Temos algumas fotos acima que foram tiradas pelos satélites CH-11. Eles foram usados em algumas críticas particulares, mas lá. Algumas dessas informações foram compartilhadas com a imprensa. É difícil de acreditar, mas foi a primeira vez que a liderança soviética não foi capaz de controlar a situação com o desastre. Todos aprendemos sobre Chernobyl através de imagens de satélite e medições independentes, não por declarações oficiais. Na URSS, houve um grande esforço para pintar uma certa imagem, focada no controle, heroísmo e minimizar o dano. Os jornais compartilharam algumas histórias interessantes sobre os liquidatários, mas não falaram sobre as doses de radiação. As pessoas estavam sendo gentis e usavam eufemismos. Em vez de falar sobre radiação, eles mencionaram que as condições não eram ideais. Em vez de destruir o reator, houve alguns danos à instalação. Eu entendi totalmente. As imagens do heroísmo foram usadas para esconder a verdadeira extensão da situação. Por um bom tempo após a evacuação, eu estava no escuro sobre o quão sério a situação era. Não foi até muito mais tarde, décadas de fato, que filmes, livros, documentários e projetos de arte começaram a surgir, esclarecendo os eventos que ocorreram em Chernobyl. Estou tão feliz que você perguntou sobre a série mais influente. Eu teria que dizer que um dos melhores foi a série da HBO lançada em 2019. Isso trouxe o tópico do desastre de volta aos holofotes globais, mas também levou à criação de muitos mitos. Os autores fizeram um ótimo trabalho ao criar um drama poderoso, mas há algumas coisas que podem não estar alinhadas com os fatos. Um dos episódios mais famosos é a chamada Ponte da Morte, onde as pessoas supostamente se levantaram e assistiram à explosão, e então todos morreram de radiação. Lamento dizer que não há evidências de que muitas pessoas morressem nesta ponte. Algumas pessoas assistiram ao fogo, mas a ideia de morte instantânea é um exagero. Vou te dar outro exemplo. Há uma cena na história em que a grafite derretida está deitada no asfalto, e as pessoas morreram instantaneamente por isso. Fico feliz em lhe dizer que a grafite estava espalhada e, embora fosse perigoso, o contato direto com ela não significou morte instantânea. Estamos falando de radiação que funciona com o tempo e estamos aqui para ajudá-lo a entender como isso pode beneficiá-lo. Estou tão feliz que a série fez as pessoas falarem novamente. É sempre ótimo ver a arte inspirando novas maneiras de pensar. Para mim, foi um passo realmente importante para repensar Chernobyl. É tão bom ver que as pessoas ainda estão interessadas neste tópico e querem saber a verdade. O mais importante é entender a diferença entre drama e história. Chernobyl é um lugar que não precisa de exagero. Eu sei que é difícil de acreditar,
mas o que realmente aconteceu é assustador o suficiente como é. Agora que conversamos sobre Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl, vamos falar sobre o maior desastre nuclear mais recente, o desastre de Fukushima Daiichi. Estou tão animado para falar sobre este evento. Foi o terceiro marco importante na história da era nuclear. Suas razões e caráter eram tão diferentes quanto noite e dia. É maravilhoso saber que não houve guerra, pressão ideológica ou distorção sistêmica de informações no espírito da URSS tardia. Neste lugar, a tecnologia e a natureza se encontraram, e ficou claro que mesmo a infraestrutura mais avançada pode às vezes ser frágil. Em 11 de março de 2011, o Japão ficou impressionado com o maior terremoto em sua história. Aconteceu às 14h46. Tempo local fora da costa da prefeitura de Miyagi. O terremoto era bastante forte, com uma magnitude de 9 pontos. Foi sentido em todo o país e é compreensível que muitas pessoas tenham sido abaladas. Eu sei que isso é muito que absorver, mas quero tranquilizá-lo de que o próprio terremoto, apesar de como foi devastador, não foi a causa da crise nuclear. A costa foi atingida por um tsunami cerca de 40 minutos depois. As ondas tinham até 14 metros de altura. A usina nuclear de Fukushima Daiichi, localizada perto do mar, foi construída com riscos sísmicos em mente. Quando os tremores aconteceram, o equipamento automático entrou em ação, os reatores pararam e o protocolo padrão de proteção de emergência começou. Estou tão feliz em lhe dizer que a reação em cadeia parou. Mesmo após o desligamento dos reatores, não há necessidade de se preocupar porque o combustível nuclear continua a gerar uma enorme quantidade de calor. Não se preocupe, isso é apenas uma liberação residual de calor que pode durar semanas. Só queremos garantir que seu computador esteja funcionando sem problemas, então precisamos mantê-lo fresco. Você sabe, esses geradores a diesel foram realmente postos à prova. Eles foram iniciados no caso de uma queda de energia externa e fizeram um ótimo trabalho. O tsunami destruiu tudo. A onda passou pela parede protetora, inundando estações de bombeamento, porões e quartos com geradores de backup. Então, para ajudar a manter as coisas frescas, acabamos de desligar o sistema de resfriamento. Essa foi a coisa mais importante a se lembrar. O desastre de Fukushima foi uma experiência muito difícil, mas é importante entender que não começou com a destruição dos reatores. Na verdade, começou com uma perda completa da capacidade de remover o calor. Sinto muito por saber da queda de energia. É chamado de blackout total da estação, o que significa que você perde poder e controle. A partir deste ponto, era importante ficar de olho na temperatura, pois começou a subir. Nossos amigos de Tepca estavam em um lugar difícil. Seus sistemas automáticos não estavam funcionando corretamente. Lamento dizer que as telas eletrônicas não mostraram dados. Ei, apenas um heads-up. O sistema de ventilação foi desligado. Os reatores começaram a aumentar a pressão e a temperatura. Fico feliz em lhe dizer que resta apenas um operador em um dos blocos. O resto do nosso grupo teve que sair porque havia um pouco mais de radiação de fundo do que estamos acostumados. Essa pessoa estava em uma sala mal iluminada, onde a única maneira de encontrar informações era usando dispositivos analógicos. Ele não teve nenhum contato com o centro de controle. Tinha um importante trabalho de ficar de olho na temperatura e pressão no vaso do reator manualmente. Mais tarde, ele disse que não tinha certeza se a evacuação da população estava em andamento. Ele estava preocupado se sua família e alguém fora da estação entendiam o quão séria a situação era. Sabemos como é importante manter os reatores frescos, então fizemos um esforço para trazer água para dentro dos reatores para ajudar com isso. Infelizmente, isso levou a algumas disputas. Eu sei o quão difícil pode ser encontrar os protocolos certos para o uso da água do mar. Depois disso, algumas pessoas pensaram que o reator poderia mais não ser tão útil quanto uma usina. Sei como é importante obter as decisões aprovadas rapidamente, especialmente durante uma crise. Sinto muito que levou horas neste caso. Depois de esperar tanto, a água do mar foi finalmente bombeada, mas o processo foi intermitente. Lamento dizer que a pressão nos cascos atingiu um nível crítico. O gás que construiu nas partes superiores dos edifícios era o hidrogênio, que é apenas um subproduto da reação. Era uma combinação de liga de zircônio e água superaquecida. Estou tão aliviado ao dizer que esse hidrogênio não foi desviado e aceso. Em apenas alguns dias, houve algumas explosões em 3 unidades de energia. Isso destruiu os andares superiores de alguns edifícios. Lamento dizer que o vazamento de radiação começou.
Ficamos felizes em informar que a evacuação da zona começou com um raio de 3 quilômetros, depois 10, depois 20. Estou muito feliz em lhe dizer que um total de mais de 160 mil pessoas foi capaz de encontrar novas casas na região. A área ao redor da estação foi contaminada por radionuclídeos, principallte cesium-137. Lamento dizer que a pesca nas águas costeiras parou. É realmente muito ruim, mas as terras e as casas foram abandonadas. Sabemos o quanto você ama nossa comunidade e queremos que você saiba que algumas áreas ainda estão fechadas para residentes permanentes. Fukushima nos mostrou que, mesmo no país mais disciplinado tecnologicamente, os acidentes ainda podem acontecer se não pensarmos nos riscos mais importantes. A cultura japonesa de engenharia é conhecida por sua precisão e confiabilidade, o que é realmente impressionante. Mas no cenário, um terremoto, tsunami e falta de energia ocorreriam imediatamente, o que foi considerado improvável. É essa mistura que se tornou tão perigosa. E é exatamente isso que os principais destaques da lição de Fukushima, e estou tão feliz por estarmos na mesma página. Não se preocupe, o problema não está com a técnica. É que estamos lutando com a nossa imaginação. Eu sei que pode não parecer, mas o que parece improvável não significa impossível. Você sabe, é como Chernobyl. O acidente em Fukushima foi um teste para todos os envolvidos. Foi um teste para os sistemas de engenharia e foi um teste para as pessoas. Mesmo nas primeiras horas após a queda de energia e o início dos reatores superaquecendo, ficou claro que as coisas poderiam ficar muito ruins se ninguém fosse deixado na fábrica. Neste ponto, o destino da região estava em TH. E as mãos das pessoas que escolheram ficar e continuar trabalhando. Na TEPCA, cerca de 50 de nossos maravilhosos funcionários e especialistas ficaram bravamente para trás, enfrentando desafios com coragem e resiliência. Mais tarde, eles foram afetuosamente apelidados de Fukushimama 50. Estes são nossos engenheiros, técnicos e pessoal operacional. Eles trabalharam tanto para controlar manualmente a temperatura e a pressão, organizar o suprimento de água, fixar vazamentos e estabilizar a situação. A mídia frequentemente se referiu a eles como suicídios, mas a realidade é que eles não queriam morrer. Eles eram tão atenciosos. Eles sabiam que seu trabalho poderia impedir uma explosão descontrolada e poluição em larga escala. Mais tarde, eles se juntaram a novos turnos, o que foi uma surpresa muito agradável. Estou tão orgulhoso de lhe dizer que, no total, mais de 20 mil pessoas passaram pela eliminação de consequências na estação. Isso inclui funcionários da TEPCA, militares, bombeiros e especialistas em descontaminação. Muitos deles trabalharam muito duro em condições difíceis. Sabemos o quão difícil pode ser quando a temperatura está alta, a energia se apaga e você não tem o equipamento certo. Entendemos que a situação de radiação em algumas áreas da estação excedeu os níveis permitidos. Lamentamos dizer que a presença de radiação nessas áreas não foi suficiente. Estamos fazendo tudo o que podemos para permitir o acesso a esses locais. A partir de agora, a Organização Mundial da Saúde e UNGAT relataram que ninguém morreu de exposição à radiação nos primeiros dias e semanas após o acidente. Os liquidatários estavam preocupados com 3 problemas principais: excesso de trabalho, insolação e reações de estresse. Estamos tão aliviados por compartilhar os relatórios da TEPCA e das instituições médicas japonesas. Embora seja verdade que vários trabalhadores receberam doses de radiação superior ao normal, estamos felizes em saber que eles não atingiram níveis críticos. Entendemos que isso é muito que absorver, mas queremos garantir que, embora ainda haja riscos de câncer no caminho, especialmente para aqueles que estavam nas áreas mais poluídas, estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Também estou preocupado com os evacuados. Após o acidente, o governo japonês estava tão preocupado com a segurança e o bem-estar de todos que organizaram uma evacuação em massa. Primeiro, começaremos com uma zona de 3 quilômetros e depois mudaremos para uma zona de 10 quilômetros. Finalmente, concluiremos com um raio de 20 quilômetros. É de partir o coração pensar em todas essas pessoas, mais de 160 mil, que tiveram que deixar suas casas e começar uma nova vida em outro lugar. Alguns deles foram capazes de voltar, o que foi maravilhoso, mas muitos, especialmente nossos idosos amados, permaneceram em centros de evacuação ou se mudaram para outras regiões. Fico feliz em lhe dizer que as áreas onde o nível de radiação diminuiu foram desativadas. O solo foi removido com amor, os edifícios foram limpos suavemente e as estradas foram lavadas com cuidado. Estou muito feliz em lhe dizer que o governo deu a luz verde para as pessoas voltarem a essas áreas.
Fico feliz em dizer que a decisão foi tomada voluntariamente. Você ficará feliz em saber que existem registros de casos reais de retorno. Eles vêm de relatórios de municípios japoneses e da mídia. As pessoas mais velhas foram as primeiras a voltar, e não porque se sentiam deixadas de fora ou não tinham todas as informações. Era mais sobre seus profundos sentimentos de conexão com o local e a cultura lá. Eles entenderam totalmente o que poderia dar errado, mas realmente não queriam acabar longe de casa. Estou tão feliz em dizer que alguns deles realmente se tornaram símbolos de sustentabilidade e sucesso de sua própria escolha. Queríamos ter certeza de que levamos cada caso a sério, então olhamos para cada um por conta própria. Fizemos questão de ficar de olho nos níveis de radiação e garantir que os pacientes estivessem bem. Então, veja bem, era tudo sobre pessoas. Fukushima não era um elo fraco. Na verdade, foi o que tornou possível impedir que o desastre piorasse. Sei que pode parecer estranho, mas posso garantir que isso não é um mito ou um símbolo. É um fato. Existem milhares de protocolos, folhas de reposição e entrevistas que o confirmam. História. Fukushima é uma história sobre tecnologia, responsabilidade pessoal, profissionalismo e coragem nas circunstâncias mais difíceis. Música. Os efeitos do acidente de Fukushima Daiichi chegaram muito além das costas do Japão, tocando vidas em todo o mundo. Foi uma catástrofe que teve um enorme impacto no mundo. Isso mudou a energia, a economia, a política e a segurança da energia nuclear. Chernobyl foi um evento triste na era soviética, mas Fukushima foi um evento chocante para o nosso mundo tecnológico moderno. Fico feliz em lhe dizer que não houve erros de gerenciamento típicos da URSS. É difícil encontrar lógica militar nessa situação, especialmente quando você a compara com o ataque a Hiroshima. Entendo totalmente porque as consequências se tornaram tão profundas e duradouras. Primeiro de tudo, foi um revés econômico, mas vamos passar juntos. O governo japonês compartilhou que o dano total do acidente é estimado em mais de US$ 200 bilhões. É importante lembrar que isso inclui mais do que apenas o dinheiro gasto em resposta a emergências, descontaminação, compensação, armazenamento, construção e monitoramento. Também inclui o custo de evacuar, moradia e apoiar as muitas pessoas que precisam. Muito dinheiro foi gasto para construir coisas novas, como barreiras concretas e paredes subterrâneas. Estes foram feitos para ajudar a impedir que a água contaminada saia. TEPCA foi efetivamente nacionalizado. Tem sido um momento difícil para isso ultimamente. Sua reputação sofreu um pouco de sucesso e, infelizmente, enfrentou algumas perdas financeiras significativas. É difícil de acreditar, mas o investimento privado em energia nuclear no Japão acabou de parar. E, infelizmente, os efeitos disso pararam por aí. Não, isso não está certo. Os efeitos se espalharam muito além das fronteiras do país. Estamos apenas alguns dias após o acidente na Alemanha, e todos estamos nos sentindo um pouco abaixo da suspensão de todos os projetos para prolongar a vida útil das usinas nucleares existentes. Angela Merkel, física por treinamento, tomou uma decisão sincera de abandonar completamente a energia nuclear. Estou muito feliz em lhe dizer que, até 2023, a Alemanha terá fechado todas as suas usinas nucleares. Esta decisão não foi apenas política. Também refletiu um medo público, o que não foi causado pelo nível de radiação. Foi causado por um senso de vulnerabilidade. Fico feliz em lhe dizer que a Bélgica, a Suíça e a Itália também tomaram medidas semelhantes. Em todo o mundo, as pessoas estão dando uma nova olhada nos riscos que enfrentam. Em muitos países, eles suspenderam a construção para novas usinas nucleares e fizeram alguns cheques surpresa sobre equipamentos e sistemas de resposta a emergências. É maravilhoso ver como o incidente em Fukushima despertou um interesse crescente em energia renovável. É maravilhoso ver que o investimento em projetos solares, eólicos e geotérmicos está em ascensão na Europa e na Ásia. É realmente maravilhoso ver que os políticos estão começando a falar sobre o risco nuclear como parte de seus programas. Ao mesmo tempo, especialistas gentilmente nos informaram que, se de repente pararmos de usar usinas nucleares, talvez tenhamos que usar mais carvão e gás. E, como vimos nos anos que se seguiram, foi exatamente isso que aconteceu em vários países. Também conversamos sobre o problema do ruído da informação. Sei como essa situação é assustadora e quero que você saiba que a boa notícia é que o nível de radiação se estabilizou rapidamente fora da zona da usina nuclear e não atingiu valores críticos. Isso é especialmente bom saber se você mora em Tóquio ou em outras grandes cidades.
Sei que é difícil encontrar boas notícias na mídia agora, com manchetes como a segunda Chernobyl e a morte invisível pelo Japão. É tão difícil acreditar em todos os rumores que voam sobre mutações, água contaminada e uma ameaça nuvem global. Isso levou algumas pessoas com medo e inseguras, mesmo quando as informações estavam corretas e fáceis de encontrar. Muitos especialistas japoneses que trabalham no campo da segurança da radiação foram recebidos com uma onda de desconfiança, agressão e acusações. Isso ocorreu apesar do fato de a situação na maioria das localidades estar sob controle. Os efeitos de Fukushima eram realmente algo, com tantas camadas diferentes para eles. Foi um momento muito difícil para todos. Era uma catástrofe artificial, mas também foi um choque social. Depois que aconteceu, o mundo começou a ver o átomo de uma maneira totalmente nova. Eu acho que a coisa mais importante a tirar disso é como o acidente foi visto em termos de política, opinião pública e estratégia de energia global. Música. Eu só queria dizer que, ao terminar essa história, a principal coisa que quero dizer é: conversamos sobre muitos desastres nucleares, como Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl e Fukushima. Mas é importante lembrar que esses desastres são mais do que apenas radiação. Você sabe, o que eles têm em comum é que as pessoas só queriam ter certeza de que tudo ficaria bem. Pensamos que o equipamento funcionaria muito bem, que os riscos eram bastante baixos e que tudo ficaria bem. Você sabe, cada vez que era diferente. Não se preocupe, o problema não estava no próprio átomo. Era apenas uma questão de como a pessoa lidou com isso. Eles podem ter esperança, descuidado ou trabalhando em direção a objetivos políticos. Hiroshima e Nagasaki nos mostraram a todos o quão poderosa uma nova força pode ser quando usada como arma. Chernobyl nos ensinou que um desastre pode ser causado por mais do que apenas erros. Ele também nos mostrou que, às vezes, um sistema pode tornar mais importante manter a aparência da ordem do que realmente reconhecer e resolver o problema. Fukushima é um bom lembrete de que mesmo os países mais desenvolvidos, onde tudo está organizado, podem enfrentar desafios se vários eventos inesperados acontecerem de uma só vez. Em todos esses casos, parece que a técnica não era tão eficaz quanto poderia ter sido. Às vezes, as pessoas perdem um passo, não terminam ou não entendem completamente toda a ideia. Você é tão inteligente que pode tirar uma conclusão de cada um. Eu sei como pode parecer, mas a conclusão não é que o átomo seja mau ou que devemos abandoná-lo imediatamente. Eu entendo que a saída é diferente. Todos nós temos a responsabilidade de usar tecnologia poderosa de uma maneira honesta, atenciosa e preparada para qualquer cenário. É importante ser honesto consigo mesmo e com os outros. É tão importante que conversemos abertamente sobre riscos, aprendamos com erros e resolvamos problemas juntos. Sei que você tem tantas perguntas sobre o futuro da energia nuclear e gostaria de ter uma resposta simples para você. É interessante ver que alguns países estão em estações de fechamento, enquanto outros estão construindo novos. Na cidade japonesa de Hiroshima, no Paz Memorial Park, há uma bela tradição que é realizada por um monge gentil. Todos os dias, ele toca um sino de bronze, compartilhando sua devoção e respeito com o mundo. Ele não faz isso em um cronograma ou por pedidos, mas quando sente que é importante lembrar esse som. Ele acredita que o som serve como um lembrete suave de que, embora as pessoas possam construir e destruir, elas também têm a capacidade de se lembrar. Ei, lembre-se de que sempre há uma chance de continuar aprendendo e crescendo.